E vamos conversar sobre a reforma da Previdência, doutor, falar os impactos econômicos, assim. Muita gente está botando esperança dessa recuperação econômica do país em cima dessa reforma. É normal que isso aconteça? É realmente isso que vai acontecer? Bom, sozinho ela não vai resolver o problema, né? Na verdade, a reforma da Previdência começou com expectativa de economia muito alta, que passava de 1 trilhão, né? Passava de 1 trilhão, 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200 bilhões, que na verdade o governo já devia estar prevendo alguma gordura para ser desidratada mesmo, isso era natural. E atualmente, depois do último corte aí no Senado, a economia em 10 anos está em mais ou menos 800 bilhões. Sim. Então isso aí por si só não é o suficiente para resolver o problema da economia, né? Mas é um grande problema, porque o governo tem um problema não é só de gasto, ou de ganhar dinheiro, de arrecadar, e sim de fluxo de caixa, né? Sim. Então se ele não consegue parar de gastar dinheiro, você não tem como resolver o problema de jeito nenhum, né? Então essa questão de equacionar o dinheiro, né? Equacionar o gasto é muito importante. Às vezes a gente vê, por exemplo, que o governo arrecada com privatizações, né? Sim. Esse ano o governo já fez algumas privatizações, apurou mais ou menos 80 bilhões já esse ano, mas isso não resolve. É a mesma coisa como, para o pessoal que está assistindo a gente entender de uma maneira mais simples, né? Como se você tiver uma casa, um casal, né? E eles todo mês dão no vermelho, certo? Se eles começarem a vender as coisas da casa, eles vão conseguir pagar a conta. Mas a hora as coisas que eles têm para vender vão acabar e eles vão continuar devendo do mesmo jeito. Então, vender as coisas não resolve. Ajuda, né? Pode ser importante, principalmente no Brasil, que tem muita coisa para privatizar. Mas você só vai conseguir resolver o problema da sua casa se você equilibrar as contas. Então a Previdência é importantíssima nesse ponto, que é o ponto de equilibrar as contas, né? Porque ela reduz o gasto aí, uma economia prevista de 800 bilhões no momento para 10 anos. Doutor Carlos, o que as pessoas também não entendem é porque assim, a pirâmide etária, ela mudou, né? Antes eram muitos jovens trabalhando e poucos idosos, né? Hoje em dia ela modificou, né? São poucos jovens trabalhando e muitos idosos se aposentando e a expectativa de vida também aumentou, né? Você tem uma concepção de modelo de previdência, esse modelo que nós temos aqui, né? Tecnicamente a gente chama ele de modelo de repartição simples. Isso. Que é um no qual quem está trabalhando paga para quem está aposentado, em vez de você juntar dinheiro para você mesmo, né? Ele é um modelo que ele só é possível quando você tem uma grande população jovem, como o Brasil tinha décadas atrás, né? Exato. Na medida que a população envelhece, porque as pessoas estão vivendo mais e porque as famílias começam a fazer controle de natalidade, então tem menos jovem, e essa pirâmide etária muda de desenho, como você mesmo falou, esse modelo ele fica simplesmente inviável, entendeu? Eu vou só te dar um exemplo muito simples assim de entender. Houve uma grande discussão nessa reforma da Previdência sobre o BPC. Sim. Ele acabou sendo excluído, né? O BPC ele foi criado em 93, a lei do BPC é de 93. E na lei se previa que você só pagaria esse benefício para o idoso. O deficiente sempre esteve lá, né? Mas para o idoso, se ele tivesse 70 anos. Em 93, a expectativa de vida do brasileiro era 66 anos e meio. Então, quer dizer, aquele cara que ele ia receber o benefício, ele era um cara bem velhinho, entendeu? Ele efetivamente era um velhinho, assim, que já tinha passado até da média de expectativa de vida. E ele, não podendo trabalhar, receberia o benefício. Em 2003, o Estatuto do Idoso baixou a essa idade para 65 anos, que continua agora, né? Eles tentaram aumentar agora para 70, não conseguiram. Então, qual é a realidade hoje, 26 anos depois? Você tem um cara pedindo benefício aos 65 anos, quando a expectativa de vida do brasileiro hoje está ali, depende muito de homem e mulher, mas a média é quase 75 anos, entendeu? Então, olha como é muito diferente. O benefício foi pensado lá atrás para pagar para quem já tinha ultrapassado a expectativa de vida. E agora, ele mudou de uma maneira que vai acontecer o quê? Ele vale para quem está muito longe de morrer, pelo menos em média, entendeu? Então esse tipo de lógica muda completamente a viabilidade atuarial e econômica do benefício. Outro ponto que a gente poderia tratar aqui é porque na Câmara se discutiu a questão dos estados e municípios, mas decidiram deixar de fora dessa proposta. Agora o Senado, devido à pressão de governadores de vários estados, decidiu apresentar um projeto paralelo à reforma com uma PEC em relação aos estados e municípios. Realmente é necessário também
realmente, se não fizer essa outra PEC que for aprovada, vai ficar uma reforma incompleta nesse sentido? É bom esclarecer isso aí, que é o seguinte. Para fins de governo federal, a atual PEC resolve a parada. Claro. Porque ela envolve os servidores públicos federais, como eu, e ela envolve todo mundo que está recebendo do INSS, que é onde o governo Bolsonaro, o governo federal, vai lá e bota dinheiro. Então, para ele resolver a parada. Mas a questão envolvendo os estados e municípios, os servidores dos estados e municípios, foi objeto de uma grande atrapalhada, né? Sim. Houve meio que um blefe político aí, os governadores fizeram Os governadores do Nordeste, principalmente, né, fizeram uma carta contra a reforma da Previdência. Primeiro, eles foram ao Congresso pedir para os deputados colocarem, mas aqui na base eles discursavam contra, né? Sim. E o governo federal falou, olha, para mim não faz diferença, né? A minha economia é a mesma. Se vocês que são os interessados estão discussando contra, eu que não vou me desgastar politicamente para ajudar vocês. Então, ó, vocês estão fora, né? Ninguém acreditou que o governo tivesse coragem de fazer isso, e falou, vocês estão fora, agora vocês se viram. Só que, na verdade, isso não tem como ficar fora, entendeu? Hoje em dia, a gente tem no Brasil, se eu não me engano, 4 ou são 3 estados que não são deficitários. O Ceará é um deles, né? Todos os outros estados são deficitários. Sim. A situação da Previdência nos estados ela é gravíssima. Talvez mais grave até do que da União Federal. Porque tem uma situação que é a seguinte. 20 anos atrás, quando o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência, com a emenda constitucional número 20, não era nem obrigatório contribuir em estados e municípios. A União já tinha contribuição, mas tinha estado e município que não tinha nem contribuição de servidor público. Então a previdência deles é muito mais deficitária, muito mais quebrada do que o normal, entendeu? Porque envolve polícia militar, várias coisas que têm carreiras grandes, que ganham bem, entendeu? E isso tem um impacto previdenciário muito grande. Então, realmente é muito importante para os estados e para os municípios que isso passe, né? Que venha essa segunda fase da reforma, que na verdade não vai vir dessa PEC, vem numa PEC paralela, né? Inclusive, mas isso os próprios estados poderiam fazer, os municípios, das suas reformas, né, previdenciárias? Sem passar pelo governo federal? Eu não tenho essa dúvida, né? Isso. O que acontece? A priori, em tese, nem precisaria fazer nada. Porque o que acontece? A Constituição tem um artigo, que é o artigo 40. Esse artigo da Constituição, ele trata de todos os servidores públicos do Brasil. Sempre foi assim. Então, tudo que mudava lá impactava automaticamente em estados e municípios. Entendeu? Foi exatamente isso que eles reclamaram. Que eles ficaram reclamando. Como eles ficaram falando contra a reforma, o governo foi e mandou um texto de reforma que impacta só nos servidores federais. Sim. Ou seja, os servidores federais vão mudar e os servidores dos estados e municípios não vão ser afetados agora, pela primeira vez. Quando teve a reforma em 98 do Fernando Henrique, quando teve a reforma em 2003 do Lula, eles foram afetados automaticamente. Agora eles vão ficar de fora. Por isso é que o Senado está propondo essa PEC paralela, na sequência, para poder dizer que estados e municípios poderão, por lei ordinária, aderir aos termos da proposta federal, entendeu? Mas eles não serão afetados automaticamente, ao contrário do que aconteceu das outras vezes. Então é essencial, no caso, que seja aprovada essa PEC também. Eu imagino que sim, assim. Eu acho que a própria situação de déficit de praticamente todos os estados mostra isso, né? A gente tem uma situação hoje muito grave em vários estados brasileiros, né? Nós temos estados brasileiros que pagam os salários dos servidores públicos de forma parcelada ao longo do mês, na medida em que arrecada, porque o mês começa e ele não tem dinheiro nem para pagar o salário dos servidores. Então, alguns estados estão nessa situação, estados que atrasam os salários de coisas muito básicas. Então, um estado desse ele jamais vai conseguir investir em segurança, em saúde, em educação, em infraestrutura, que é uma coisa muito importante, né? Então, é a mesma coisa que eu expliquei da questão do fluxo de caixa do governo federal. Se você quiser ter um estado e um município que ele seja funcional, só vai conseguir se você organizar as contas dele para que ele tenha dinheiro para investir nas prioridades estatais. Outra situação é a reforma dos militares. Ela agora está sendo uma comissão especial, está tratando sobre ela, a reforma dos militares federais. Ela vai ter atualmente uma economia de 11 bilhões em 10 anos, já que veio também com a promoção de carreira, né, de ascensão de carreira. Como você vê a situação da reforma dos militares federais e que pode até afetar os estaduais indiretamente? Bom, o que acontece? Os militares, eles
sempre tiveram um regime muito, muito diferente da iniciativa privada, inclusive dos outros servidores públicos, sempre, entendeu? Esse regime deles, ele de certa maneira se justifica porque você exercer uma atividade militar é realmente uma coisa diferenciada, né? Não tem carga horária. O tipo de atividade do militar, ela é uma atividade diferenciada. Tem hora extra, né? É uma situação completamente diferente, tanto em termos administrativos quanto previdenciários. Mas também tem algumas coisas que não se justificam, entendeu? Então, não é razoável também que quando todo mundo, toda a sociedade está fazendo um sacrifício, toda a sociedade está passando por um redimensionamento da sua expectativa previdenciária para poder organizar as contas públicas, os militares fiquem de fora, né? Então os militares devem entrar, né? Agora foram separados, é uma PEC paralela que está na Comissão Especial. Na verdade, né? Mas assim, eu acredito que no máximo no primeiro semestre de 2020 a gente vai ter essa reforma atingindo os militares também, entendeu? Sim. Se ela passar como está hoje, é uma reforma até significativa, sim, né? Verdade. Que de certa maneira tem sido criticado não pela reforma em si, né? O pessoal está achando a reforma boa e devida, né? Os críticos, digamos assim. O que eles estão criticando é que veio também junto um projeto de aumento que acaba fazendo a recomposição, né? Mas isso é uma coisa complicada, assim, a meu ver, pelo menos, porque isso depende muito do trânsito político que cada presidente tem, entendeu? Eu vou dar só um exemplo aqui para parecer que não é uma defesa do Bolsonaro ou alguma coisa do tipo. Isso é muito parecido, por exemplo, com o que o Lula fez em 2003. O Lula foi eleito em 2003 com um apoio massivo, assim, significativo dos servidores públicos, em 2002. Sim. Quando ele chegou em 2003, que havia uma expectativa enorme dos servidores públicos, ele chegou e meteu uma reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência para os servidores públicos, ela foi muito grave. A reforma da Previdência do Lula para os servidores públicos, por exemplo, ela acabou com a aposentadoria por invalidez integral. O cara pode ficar inválido e não receber todo o salário, inválido. A pensão por morte deixou de ser integral, isso foi a reforma do Lula que fez. Mas ele fez com uma mão e deu com a outra. A partir de 2004 ele começou o projeto de conceder os aumentos dos servidores públicos. Entendeu? Na verdade, eu não digo que ele errou aí, porque na época o Serviço Público Federal já não tinha aumento desde 92. Eles vinham desde 92, 93 sem ter aumento a maioria das categorias, então realmente precisavam do redimensionamento. O que eu quero apenas chamar a atenção é que o Bolsonaro está fazendo uma coisa muito parecida com o que ele fez. Ele está impondo a reforma a todo mundo, mas uma categoria mais próxima dele, ou que teve mais influência na eleição ou na cooptação de votos, ela está também sendo de certa maneira compensada, assim como os servidores públicos foram em 2004. Sim. Então, às vezes, é da realidade do trânsito político de cada governo. Sim. Isso aí, entendeu? Como foi que ficou a idade para o militar? Isso aí, na verdade, não tem idade mínima para eles. O que vai ter a mudança do tempo de serviço, 35, né? Isso, está indo para 35. Porque não é justo também um militar correr atrás de um bandido com 60 anos, né? Como o pessoal estava comentando. E eu estava em Brasília, doutor Carlos, estava no evento, e eu até questionei, eu não lembro qual era o nome, era um dos secretários, sobre essa questão de morte, né? A pensão, né? Para a viúva. Aí eu falei assim, o ideal seria que tivesse um valor, porque vamos dizer, se é 2 salários mínimos, o casal se sustenta ali com aqueles 2 salários mínimos, um falece, às vezes já é tão apertado, eu acho que, por exemplo, sendo salário mínimo, eles deveriam deixar essa aposentadoria integral. Essa é mais ou menos a lógica que tem hoje na regra atual do regime próprio dos servidores públicos, que foi essa regra que eu falei que o Lula criou. Né? Sim. Quando o Lula, na reforma dele em 2003, acabou com a integralidade da pensão por morte, ele criou uma regra que era o quê? O servidor público, a viúva ou o viúvo, né, os filhos, dependendo do caso, recebe integralmente até o teto do INSS da época, e o que passar do teto recebia só 70%. Então tinha mais ou menos a mesma ideia que você está falando, que era o quê? Eu preservo um valor que não pode ser mexido, e acima daquele valor, sim, aí eu coloco um percentual, e quanto mais o cara ganhar acima do valor, mais ele vai perder, digamos assim, né? Então, mais ou menos isso. Mas a lógica da reforma atual é diferente, é uma lógica que já teve na Previdência Social até 95, que é a lógica de você criar uma pensão baseada no número de dependentes que vão receber aquilo ali, né? Foi isso que eles falaram. A ideia do
legislador agora, na verdade, está resgatando uma ideia original, né, da lei, que é a de que o cara que morre, ele tinha os gastos com ele mesmo, né? Então tem que haver algum tipo de economia, porque o cara gastava dinheiro com ele mesmo, e aí você vai ter 50% mais 10% para cada dependente, né? Então se fica só a viúva é 60%, a viúva e um filho 70%, por aí vai. E qual o futuro agora, depois da aprovação dessa reforma, que você vê que pode mudar? A gente também vê números positivos na economia de forma geral, né? Uns números positivos nesse segundo semestre, principalmente, e com tendências talvez melhorar, né? Você acha que esse é o caminho normal que vamos percorrer agora no país? Assim, eu acho que o governo, entre altos e baixos, ele está apontando na direção correta, né? Sim. Eu, como liberal, simpatizo muito com a lógica que é utilizada pela equipe econômica. Como eu já comentei aqui, a reforma da Previdência era uma questão de fluxo de caixa, que é muito Sim, importante, sim. entendeu? Mas para você resolver o problema do país, você precisa também permitir o crescimento. Claro. Não tem nada melhor para o governo do que o país crescer, né? Se ele conseguir sair do caminho e permitir que o país cresça, a gente tende a ter um aumento de carga tributária, aumento da arrecadação tributária. Da carga tributária não, desculpa, aumento da diminuir a carga tributária, inclusive. Você né? pode até diminuir a carga tributária porque a arrecadação aumenta. Aumenta isso. Então, esse crescimento é que tem que voltar. E aí existe uma expectativa que isso aconteça, por exemplo, com a reforma tributária, Claro. que está razoavelmente bem adiantada. Sim. Não é nem impossível que ela seja aprovada ainda esse ano, né? Sim. E outras reformas que devem vir, privatização, enxugamento, estratégias para você diminuir a burocracia, investimento em infraestrutura, né? Então, a lógica desse governo, que é uma lógica de desinchar o Estado, digamos assim, Acabar com e manter os empregos, os cabos de emprego. acabar com os cabos de emprego e manter o Estado focado nas suas funções essenciais, ele tende a ter um efeito econômico muito bom a médio prazo. Agora sim, a gente veio de uma crise muito profunda, né? 2015 para 2016, o Brasil teve na maior recessão da história dele, uma queda do PIB muito grande. Então, assim, eu acho que 2020 ainda não vai ser esse ano da super retomada, vai ser um ano ainda de ajustes, mas se o governo conseguir avançar na reforma da Previdência, na reforma tributária, e conseguir avançar durante 2020 na agenda, a tendência é a economia decolar. Principalmente porque a gente tem uma taxa Selic muito baixa, entendeu? Verdade. Menor taxa Selic da história, isso é muito importante. Às vezes a pessoa não consegue compreender bem a importância disso, mas é muito importante. Então, quando o governo consegue organizar as contas dele e para de sugar da população dinheiro, para de sugar do empreendedor, a tendência é você ter uma economia confiante, que cresce, que gera emprego, que gera renda, que gera tributos também por tabela. Né? E aí você tende a ter um crescimento econômico. Então a minha visão é bem otimista. Se o governo conseguir emendar aí 2019 e 2020 fazendo as reformas, a partir de 2021 e 2022 a gente tem um crescimento econômico bem bom. Queria agradecer, Carlos, pela presença aqui no programa Conexão Online. Eu que agradeço pelo convite. Mando um saúde a todos. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Obrigado, agradeço a todos que acompanharam Conexão Online e até o próximo programa. Abraço.